Eita, não quer ficar parado. Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai estar assistindo depois, né? Porque agora tá bem cedo. Agora são o quê? 5h11. Mas eu tô devendo um assunto aqui pra vocês que é sobre suplementação, né? Então eu vou aproveitar esse tempinho aqui pra falar um pouquinho aqui pra vocês sobre isso e deixar salvo. Tô me arrumando também pra mim, pro meu treino de CrossFit. Bom, galera, vamos pensar aqui o seguinte. Quando a gente pensa em suplementação, pensa em emagrecimento, a gente tem várias coisas aí no mercado, né? Vários produtos que podem auxiliar nesse processo. Mas presta atenção no que eu falei, né? Podem auxiliar nesse processo. Não necessariamente ali, né? Ele sozinho, né, ele não vai fazer a magia toda acontecer. Vai ser muitas vezes ali uma cerejinha do bolo, tá? Como assim, Nutri? O que acontece? Explicar uma situação, vamos supor. Vamos supor que você deseja um emagrecimento, mas você é uma pessoa que é muito formiguinha, gosta muito de doce, né? E então, o açúcar, né, o doce ali é algo que às vezes atrapalha um pouco, porque você tende a exagerar nesse consumo do doce. Aí aqui a gente tem dois caminhos para esse consumo do doce. A gente tem ali a utilização de alguns fitoterápicos que podem amenizar esse desejo por doce, tá? Então, às vezes no início ali do processo, para te ajudar a dar o up a mais ali, utilizar algum fitoterápico, como por exemplo, safrim, como... Ai, tem um outro, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome desse outro. Pra te ajudar nesse controle do desejo do doce, é legal, entendeu? Pra te ajudar ali como um pontapé inicial. Mas ele não vai resolver a raiz do seu problema. Por quê? Esse desejo por doce, ele tem algo a mais ali por trás dele. Então não é simplesmente, meu corpo pede doce, mas tem um motivo por ele estar pedindo. Pode ser ali noite de sono inadequada. Então, enquanto você não melhorar essa qualidade do sono, você vai continuar tendo esse desejo por doce. Saúde intestinal. E, gente, quantas pessoas não têm uma saúde intestinal debilitada, tá? E isso aí é por uma alimentação, né? Sem equilíbrio, às vezes falta ali fibras. Por às vezes uso de medicação e não faz uma reposição ali, um fortalecimento dessa saúde intestinal, tá? Excesso de carboidratos refinados, excesso de bebida alcoólica, às vezes cigarro, sedentarismo, vários fatores levam a problemas intestinais, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não sou constipada, mas não é isso aí que é o fator suficiente para diagnosticar se você tem algum problema, né, intestinal, se você tem uma certa... um intestino um pouquinho mais, precisando de mais cuidados ali, tá? Tem outros fatores que a gente avalia, igual eu falo pra vocês, barriga distendida, gases mal cheirosos, né, cocô espedaçado, né, o cocô tem que sair bonitão ali, parecendo, lembrando uma linguiça, tá? Então, nesses casos aí, são pessoas que podem ter o desejo aumentado por doce devido a isso. Ou até mesmo devido a algumas estratégias alimentares que faz. Então, low carb. Na low carb, né, a gente tem uma redução do carboidrato. Cetogênica, a gente reduz um pouquinho mais ainda esse carboidrato. Aí tem algumas pessoas que não toleram muito bem, tá? Porque elas não preparam o corpo para receber essa estratégia. Então, com isso, né, o corpo pensa assim, opa, peraí, eu recebi tanto X de carboidrato, agora eu não tô recebendo nada, tem alguma coisa errada, vamos caçar mais carboidrato, que é o doce, tá? Açúcar é carboidrato, tá, pessoal? Fruta tem carboidrato, verdura tem carboidrato, não é só o arroz, não é só o pão, que às vezes a gente fica assim, arroz e pão não pode, porque tem carboidrato. Mas esquece de um leque de coisas que também possuem esse carboidrato, e que não é assim, né? O carboidrato não é o vilão. Além do mais, a gente precisa do carboidrato porque ele é a nossa principal fonte de energia, tá? Então, se a gente não tá tendo ali, não fornece energia para o nosso corpo, ele não vai funcionar muito bem, tá? Aí vem essa questão de ficar fadigado, memória ruim, cansado, estressado, tudo às vezes por um erro de estratégia para emagrecimento que foi aplicado ali, tá? Então, além disso, né, puxando também essa questão do desejo do doce,
Nós mulheres, no período pré-menstrual, a gente tem uma tendência do nosso corpo pedir mesmo um pouquinho mais de açúcar, tá? Porque ali, né, pelo sobe e desce de hormônios, a gente tem uma baixa da serotonina, né? E às vezes, por essa baixa dessa serotonina, o nosso corpo tem a tendência a pedir um pouquinho mais de doce. Então, quando você tem esse desejo a mais por chocolate, isso é fisiologicamente aí, seu corpo na TPM pede mesmo. E mais um detalhe aqui, se você está numa low carb, na sua TPM você tem muito desejo por doce, tá vendo que não vai rolar? Porque você, em vez de fornecer um pouquinho mais de carboidrato ali, né, fontes de alimentos para melhorar essa produção da serotonina, né, você pega e não fornece, ainda vai lá e faz uma cetogênica justo no período pré-menstrual, né? Aí o desejo de doce vai ficar louco, né? Então, a hora que finaliza esse período que você tá fazendo, a primeira coisa que você vai fazer é comer os rebocos da parede. Por isso que a gente tem que pensar bem nessas ocasiões de quando colocar essas estratégias aí, né, pro emagrecimento, ok? Então, a gente sempre tem que pensar nesse seguinte, a gente vai ter suplementos que vão contribuir, vão auxiliar, amenizar, mas muitas vezes eles não vão resolver a raiz do problema. Já outras suplementações, né, como do ômega 3, são suplementações assim que são imprescindíveis, não só para o emagrecimento, mas para aquelas pessoas que, de maneira geral, para a população geral. Por quê? O ômega 3, pessoal, ele vem do óleo do peixe, a gente também tem ele de origem vegetal, né? Só que o detalhe aqui é o seguinte, quando o peixe consome, né, consome as algas que são fontes ali do ômega 3, então quando ele consome isso, ele passa por um processo de transformação lá dentro do corpo do peixe, tá? Na digestão lá do peixe, vai virar a gordurinha lá dele, e vai virar uma forma que é muito mais bem aproveitada para nós, que é o EPA e DHA, tá? A partir disso, né, quando eles vão lá e pegam esse peixe e fazem a cápsula do ômega 3, ou a gente vai lá e come esse peixe, né, sardinha, salmão, esses peixes que são fontes de ômega 3. A gente já vai estar absorvendo uma forma que ele é melhor absorvido, né? A gente vai estar consumindo uma fórmula dele que é melhor absorvida, que a gente vai aproveitar melhor no nosso organismo, tá? Dizendo essas palavras para ficar mais fácil o entendimento, ok? Quando a gente consome, por exemplo, a semente de chia ou um óleo que é feito a partir da semente de chia, né, uma cápsula, a gente não consegue fazer essa conversão tão bem, então a gente não absorve tão bem esse EPA, né, e esse DHA, que é o ômega 3 ali. Então, por isso que seria interessante a gente fazer às vezes, essa suplementação quando a gente não tem na nossa alimentação alimentos fontes, que são a sardinha, né? E aqui, né, nós brasileiros, a gente não tem tanto costume com esses alimentos, né? E até mesmo da forma de vegetal mesmo. Então, o azeite de oliva, as sementes, né? Não é algo que é tão, assim, habitual na nossa alimentação, né? Então, a gente fica um pouquinho deficiente nisso aí. Então, por isso que, às vezes, nesse caso, é interessante fazer essa suplementação, mesmo se a gente não está buscando ali o emagrecimento. Por quê? Esse ômega 3, ele é um anti-inflamatório. Primeiro ponto, a pessoa quando está com excesso de peso, essa gordurinha que ela tem estocada na pochete, isso aí, pessoal, causa uma inflamação. Essa célula de gordura estocada, ela libera citocinas inflamatórias. E essa inflamação, quando você tem uma inflamação de garganta, é tipo essa que você tem ali, tá? Que é produzida pelo tecido adiposo, que são as células de gordura. Só que ela é interna, né? E ela é crônica, não é igual, por exemplo, a dor de garganta. É aguda, você fica, sei lá, 5 dias e depois sara. Essa não, ela fica o tempo inteiro e cada vez mais inflamando. Quanto mais gordura e mais tempo essa gordura fica lá em você, mais inflamação ela vai gerando, tá? E essa inflamação, ela é ruim porque ela atrapalha a perda de peso, né? Outro detalhe, ela sinaliza, quando o seu corpo recebe esse sinal que tá inflamado, ele faz uma sinalização ali, pelo amor de Deus, estamos em guerra, tá acontecendo alguma coisa, então ali ele pode aumentar o seu consumo alimentar, né? Você pode aumentar o seu gasto, sua necessidade de comer e reduzir seu gasto calórico, né? O seu metabolismo fica reduzido, justo por causa dessa inflamação. Então tem que trabalhar essa inflamação. Tem muitos pacientes que chegam com obesidade maior ali,
Principalmente aquelas pessoas que vêm e voltam em processo de emagrecimento, enquanto elas não trabalham bem essa inflamação, elas não vão ter um resultado satisfatório, tá? Então, o ômega 3 auxilia nessa questão da inflamação, auxilia na questão cognitiva, então memória, tá? Ele também ali ajuda nos níveis do colesterol, então abaixa o LDL, que é o colesterol ruim, sobe o HDL, que é o colesterol bonzinho, né? Ele ajuda nesse aspecto aí também. Pessoas que têm ali esses exames todos descompensados, tipo uma síndrome metabólica, sabe? Tem diabetes, tem colesterol, tem tudo e mais um pouco, se beneficiam muito dessa suplementação do ômega 3. Só que é um detalhe que as pessoas também, às vezes, né? É o imediatismo, né? A gente quer tudo pra ontem. Então não é hoje você tomar ômega 3, amanhã você vai lá medir sua glicose, fazer seu exame de colesterol e ele vai estar baixo. Não é assim, é um uso contínuo, né? Não é de um dia pro outro. E além de tudo, não adianta nada tomar o ômega 3, né? Tô tomando ômega 3 pra me desinflamar, Nutri. Tá, aí de tarde você vai lá, enche a cara na cerveja, enche a cara em produtos industrializados, então não faz atividade física, sendo que depois você vai estar só inflamando ainda mais esse organismo, então você vai estar jogando dinheiro fora, tá? Outro detalhe, o ômega 3 bom também, pessoal, não é baratinho, tá? Então, às vezes a gente vai muito pelo preço, né? Então, a gente vê aqueles ômegas 3, 60 cápsulas, R$49, né? Não é tão baratinho assim, não. Por quê? O ômega 3, ele tem que ter um selo, né? Que é o IOFS, que é um selo de qualidade, atestando que ele é livre de metais pesados, ou seja, que ele passou ali por um processo que não vai ter metais pesados, porque senão você vai estar inflamando ainda mais seu corpo, tá? E esses metais pesados, pessoal, vêm até mesmo da poluição, tá? Da poluição ali, por isso que a gente vem com esses aspectos ali, suco detox, né, shot detox, dietas detox, né? Quando fala nesse detox, não é que ali você vai estar, esse alimento que você vai tomar, ele vai limpar o seu corpo, mas vai estar fornecendo nutrientes necessários para potencializar essa limpeza. Então é uma chuva ali de antioxidantes, de anti-inflamatórios, né, para limpar esse organismo. Até mesmo quando a gente toma medicações, o nosso organismo ele fica tipo, entre aspas, poluído, né? Porque por mais que você tome uma medicação para resolver um ponto ali, por exemplo, uma dor de cabeça, ele também tem um efeito colateral, que ele é químico, tá? Outra suplementação também que o pessoal sempre fala muito, perguntam até bastante, e dos multivitamínicos, Nutri? Como que funciona isso? Vamos lá, multivitamínicos é uma mistura de vitaminas e minerais, né? A gente consegue encontrar prontos em farmácia e você pode também mandar manipular. Normalmente eu gosto de mandar manipular porque eu mando manipular especificamente os nutrientes que eu vejo que tá faltando ali. Então na consulta eu faço um questionário ali, uma avaliação de sinais e sintomas, onde eu vou verificar quais os nutrientes ali, as vitaminas e os minerais que aquela pessoa tá com mais deficiência, tá? Porque a partir disso a gente monta um manipulado de vitaminas e minerais para aquela situação. Só que às vezes mandar manipular não é tão fácil porque às vezes a gente não acha aqui. Então às vezes por uma coisa assim, só para uma reposição simples, um fortalecimento simples, a gente às vezes pega, vamos supor, um que já vem pronto, né? Porque ele vem mais ou menos ali alguns nutrientes básicos ali. E o que acontece? Devo suplementar multivitamínicos ou não, Nutri? Então vamos lá. Hoje em dia, bater todas as necessidades de vitaminas e minerais através da alimentação é um pouco complicado. Por quê? Porque as pessoas não consomem muitas frutas, muitas verduras, alimentos integrais, consomem muitos itens industrializados, ou seja, esses itens industrializados, ultraprocessados, eles perdem um pouco essas vitaminas e esses minerais, tá? Então, às vezes fica um pouco aquém ali, um pouco abaixo. Além do fato de que na plantação, né, o nosso solo aqui, tem estudos, tá? Não sou eu que tô falando, são estudos científicos, pesquisas que eles fazem, a ponto que esse solo, ele não é muito bem cuidado, não é suplementado, vamos dizer assim. Então ali planta, né, faz uma plantação, só que como eles não colocam mais vitaminas, mais nutrientes naquele solo, aquela planta já nasce um pouco deficiente. Então o tomate, às vezes, que você consome hoje não é tão rico nutricionalmente
como de anos atrás, porque não tem esse cuidado com o sol, tá? Isso são as pesquisas, né, que apontam isso. Então, dessa forma, né, seria interessante fazer essa suplementação para fortalecer isso aí, tá? E eu acho válido, sim, para quem precisa fazer essa suplementação, porque sem as vitaminas e minerais, nosso corpo não funciona. Elas que fazem uma regulação do nosso corpo ali, né? Então, não adianta nada fazer ali, tô na low carb, tô suplementando o ômega 3, se você não tem ali as vitaminas, principalmente do complexo B, para botar cada carboidrato ali no seu lugar, né? Para botar esse ômega 3 para funcionar, por exemplo, tá ok? Então, às vezes é interessante fazer essa suplementação. Além do fato que algumas pessoas têm alguns poliformismos genéticos, né? Como que eu descubro esse poliformismo, Nutri? Através de testes genéticos. Só que esses testes genéticos, eles são um pouquinho mais caros, né? Não é igual um exame de sangue que você vai lá e paga R$100. Esses testes genéticos, eles testam genes, então eles fazem uma avaliação mais completa, até inclusive de doenças que você pode desenvolver, alergias ali que você tem, porque a partir disso a gente montaria um planejamento alimentar bem assertivo, ultra individualizado, tá? Bem assim, cada pontuação ali do que você precisa, ok? Mas falando desses poliformismos, por exemplo, tem pessoas que tem dificuldade na absorção da biotina, né, que é a vitamina B7, que participa aí da construção de unhas, cabelos. Então, às vezes tem uma alimentação boa, mas o cabelo vive caindo, às vezes, unha muito lascada, e a hora que a gente vai avaliar, pode ser o intestino que não tá legal, então não tá absorvendo bem, ou às vezes não consegue mesmo, né, por algum poliformismo, absorver tão bem essa vitamina, então a gente tem que suplementar, tá ok? Então, assim, a suplementação, pessoal, ela é válida sim em alguns casos, ela pode auxiliar, igual essa questão também dos multivitamínicos, para quem quer o emagrecimento, né? Quem busca o emagrecimento, muitas vezes pessoas que estão com sobrepeso, principalmente obesidade, elas têm uma necessidade um pouco maior, né, de vitaminas e minerais. Quem pratica atividade física de alta intensidade, tal, aí, né, tem que ter essa demanda maior, às vezes, ali de vitaminas e minerais também, o que vai contribuir também para esse bom funcionamento do corpo, né? Então tem que ser avaliada essas questões para fazer essa suplementação. E aquele detalhe, não é no primeiro mês que você já vai ver colher logo os resultados, mas é o uso contínuo ali daqueles itens para garantir um resultado melhor, tá bom? Outro também que vocês perguntam muito, que é o Whey Protein, né? E vocês perguntam, quem pode tomar, quem não pode? O Whey Protein, pessoal, todas as pessoas podem tomar. Se você não tem alergia, tá? A proteína do soro do leite, né? Se você não tem alergia, se você não tem problemas renais, mas o que acontece nos problemas renais aqui? Quem tem problema renal tem que ter um cálculo de proteína mesmo, então ter uma dosagem X que ela pode comer de proteína por dia. Então, às vezes, suplementar o ômega 3, suplementar o whey protein tem que ser avaliado se vai caber ali naquela refeição dela, né? Se não vai ultrapassar as proteínas. Então, quem tem problema renal tem que procurar um Nutri para fazer realmente esse cálculo para ver a quantidade de proteína, tá? Porque não pode exacerbar, né? Principalmente quem tá aí, né? Hemodiálise, essas coisas assim. Mas o whey protein, grávida pode tomar, quem tá amamentando pode tomar, qualquer idosos pode tomar, tá? Crianças. O whey protein nada mais é do que o soro do leite. Eles pegam o soro do leite e extraem a proteína dele, tá? Do soro do leite. E ele é um substituto da proteína, tá? Então ali, às vezes, no seu dia corrido, não dá pra você ali comer, sei lá, no seu lanche da tarde precisaria ter uma fonte maior de proteína, uma dosagem maior. Então você precisaria comer, sei lá, umas 50, 100 gramas de frango, mas você não consegue levar, ou você tá sem tempo, tá dirigindo, né, não pode parar. Aí o whey protein iria te auxiliar muito bem, que é um pozinho, você mistura na água, tomou, pronto, acabou. É rápido, é prático, tá? Mas quem tá praticando atividade física, que é hipertrofia, tem que tomar o whey protein? Não necessariamente, tá, pessoal? Tem que avaliar essa rotina aí. Mas se conseguir comer comida, ótimo, não precisa. Muitas vezes, quem faz hipertrofia, a gente recomenda o whey protein pelo fato de não dar volume. Porque às vezes uma pessoa que busca hipertrofia é diferente de quem quer emagrecimento. Por quê? Ela tem que comer um volume maior.
essa pessoa que busca hipertrofia, ela não vai respeitar a fome, ela vai comer mesmo não estando com fome. Então, às vezes tem que comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, para não dar grande volume ali. E um whey protein, uma banana amassada, esses itens assim vão ser de grande auxílio. Para quem também às vezes está precisando aumentar peso, né, tá um pouco abaixo do peso, às vezes seria legal porque não tem apetite, não tem fome, então é interessante trabalhar também. No emagrecimento, qual que é esse critério? As pessoas que buscam emagrecimento muitas vezes se preocupam só com o carboidrato, não consomem proteína de maneira adequada. Então, o whey protein ali seria interessante para ajudar a bater essa proteína. Então, às vezes no horário da manhã, no meio do lanche da tarde, para não ficar muito baixo em proteína. Por quê? A gente precisa preservar a musculatura, preservar a massa magra, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que buscam o emagrecimento cortam o carboidrato. Com isso, elas acabam perdendo a massa magra, o que vai deixar esse metabolismo mais lento, com mais dificuldade de perder peso. Tá? Então tem que ter esse ajuste, não é cortando carboidrato, mas se muitas vezes precisa incluir coisas na alimentação, ao contrário que, né, a gente sempre vai pro lado, eu quero emagrecer, então tem que tirar isso, não posso comer pão, não posso comer doce, não posso, restringe, tira, e esquece de incluir coisas ali nesse planejamento, né, às vezes o primeiro ponto é você incluir, é melhorar essa qualidade nutricional, mas o que? A gente quer resultado para ontem, né, a gente quer chegar no primeiro mês na consulta lá com o Nutri, né, e sair com menos 10 quilos, linda e maravilhosa ali. Esquece que é um processo, tá? Então, eu sempre falo muito, quando você inicia ali o processo, a gente faz uma anamnese perguntando tudo. Sono, intestino, tudo isso, tá? E a gente pergunta isso não é à toa, não é porque o nutricionista é fofoqueiro, mas porque isso é importante para esse processo. Tá? Sobre a alimentação, às vezes não bebia água, aí chega o dia do retorno, né? E você faz o acompanhamento ali, pergunta, e a pessoa fica assim, eu não perdi peso, fica triste pensando em peso. Só que a hora que você para e senta com ela, então tá, vamos ver então o que você fez e o que você ganhou. Sono, não, antes eu não dormia, agora eu durmo super bem. Nossa, meu intestino era preso, agora tá uma beleza, tá reloginho. Nossa, eu era muito estressada, agora eu tô mais calma, mais tranquilo. Sei lá, nossa, eu tinha muito desejo por doce, agora melhorou, reduziu o meu desejo por doce. Esses pontos aí são pontos de melhorias e que devem ser melhorados primeiro, porque não adianta nada não melhorar esse aqui e pensar só no emagrecimento, que você vai estar emagrecendo e perdendo peso, mas prejudicando esse metabolismo, tá? Então aqui, essa base tem que estar bem feita. Depois que esse aqui tá bem consertado, que você muitas vezes vai começar a sentir mais diferença na perda de peso. Então não fique se cobrando perder muito peso, sendo que tem outros pontos que a gente deve melhorar nesse processo aí, não, tá bom? Bom, pessoal, fiz bem rapidinho aqui, só pra deixar essas diquinhas aqui, salva pra vocês. Caso tenha algum suplemento, alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre emagrecimento e saúde, manda aqui pra mim nos comentários ou pelo direct, tá bom? Vou deixar salvo aqui e um bom dia pra vocês. Tchau!